Bom dia a todos. Bom dia também ao pessoal que ouve, pela TV Harmonia, que nos vê e ouve pela TV Harmonia. Talvez esse capítulo do Evangelho seja dos mais importantes na experiência de Jesus aqui na Terra, especialmente para nós, porque era um momento difícil. Jesus no Evangelho, ele não só prega, mas também ele revela a sua humanidade, a sua fragilidade. A fragilidade que todos nós, como espíritos encarnados, dividimos. Se estamos no corpo físico, nossa fragilidade é maior. É verdade que a nossa ignorância, que a nossa pouca evolução também nos faz mais frágeis. Mas quando estamos no corpo físico, partilhamos ainda mais essa fragilidade. Então Jesus está passando um momento difícil. Está no momento do seu desencarne, da sua prova maior aqui na Terra. E ele sabe disso. Ele avisou os discípulos, ele avisou a todos. Então ele está vivendo um momento muito difícil. E este momento ele aproveita para como que sintetizar todo o ensinamento dele aqui na Terra, para marcar as nossas memórias, para marcar a nossa psique com o ensinamento da verdade. Da verdade que nós, naquela época, ainda não tínhamos condições de aproveitar integralmente, mas que já seríamos despertos, porque Jesus veio nos acordar, ele veio nos despertar para a nossa condição de espíritos, de criaturas de Deus, de criaturas com um destino muito mais relevante do que nós normalmente imaginamos. Mas ele estava naquele momento crucial e foi preso. Ele havia antes passado por alguns momentos de dificuldade, porque ele já havia chorado, sabendo que estava próximo o momento do sofrimento carnal, que ele se dispôs a vivenciar. Então ele já havia chorado. Ele já havia pedido a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, afastasse aquela provação, como nós muitas vezes pedimos também em situações muito difíceis. Ele já havia também sido surpreendido pela atitude dos seus discípulos, que ele mesmo escolhera para partilhar com ele a sua tarefa junto à humanidade, porque ele havia pedido, na sua angústia, que enquanto ele meditava, os seus discípulos orassem por ele. E depois de muitas angústias, daquela luta interna entre saber o que tem que se fazer e ainda assim guardar algum receio, quando ele retorna, seus discípulos estão dormindo. E ele fala que ninguém ficou acordado para orar por ele quando ele havia pedido. Então ele já estava no momento em que a fragilidade humana exigia dele muita força espiritual para dar conta. A ameaça que nós sentimos quando estamos encarnados, porque a encarnação de alguma forma nos aproxima excessivamente da matéria e em consequência nos distancia da espiritualidade. Então essa fragilidade nos toca muito profundamente e é o momento de recorrer à nossa condição de espíritos, à nossa condição de filhos de Deus. Então Jesus passava por tudo isso, mas ele tinha em sua mente, em seu coração, em sua alma, a certeza da experiência, da importância da experiência dele aqui na Terra, a importância de suas palavras, de seu trabalho, de seu sofrimento e de sua morte. Então, por isso, diante de Pilatos, ele faz mais uma vez questão de trazer, de marcar a sua presença aqui, através dos ensinamentos que ele veio nos trazer. Então Pilatos, quando chega, ele já tinha passado pelo sumo sacerdote, quando ele chega a Pilatos, Pilatos pergunta a ele se ele é rei. E Jesus responde: eu sou rei sim, mas meu reino não é deste mundo. Então a gente já começa a receber de Jesus uma informação importante, que é mais marcante ainda diante da situação em que ele está. Porque, na verdade, Pilatos e todos os outros, eles queriam transformar a experiência de Jesus na Terra numa experiência meramente política,
no sentido de político, como cargo político. Então eles imaginavam que Jesus estava querendo tomar o poder. A infância espiritual daqueles seres não permitia que eles percebessem que estava diante de algo muito mais grandioso, que Jesus era rei não do mundo material, mas eles acreditavam sim que ele poderia estar querendo usurpar o poder. Então ele estava transformando numa questão política. E Jesus, quando responde, ele reafirma a sua realeza, porque no mundo espiritual também há uma hierarquia. Só que a hierarquia do mundo espiritual não está relacionada aos bens materiais, aos nossos desejos egóicos, aos nossos desejos de poder. Ele está relacionado a uma escala evolutiva. Tem poder e é rei quem aprendeu a amar. Tem poder e é rei quem é capaz de servir. Então Jesus podia afirmar que era rei, mas Pilatos jamais poderia compreender a realeza de Jesus. E ele informa mais ainda: meu reino não é deste mundo. E aí ele nos diz: há outros mundos. Essa não é a única realidade. Acordem, vocês são mais do que vocês pensam. E este mundo material, que parece para vocês ser a única coisa real, não é a única coisa real. Ele é um espaço pequeno na eternidade do Espírito. Podemos dizer que é um espirro em encarnação diante da eternidade. Então sacudam-se, acordem, porque a vida espiritual é a vida real. Por isso o reino de Jesus não é desse mundo. E ele acrescentava ainda, dizendo: se assim fosse, se o meu reino fosse desse mundo, os meus lutariam e não deixaria que os judeus me pegassem, me prendessem. De fato, se o reino dele fosse daqui do mundo material, o próprio mundo material que o apoiasse iria se levantar. Mas isso não tinha importância para Jesus. Ele sabia que a vida não terminava quando o corpo físico parasse de funcionar. Ele sabia que a vida permanecia. Então, o que é a morte para alguém que tem certeza de sua imortalidade? O que é a experiência de sofrimento, se este sofrimento tem um significado e nós somos capazes de perceber este significado? Então, Jesus sabia de tudo o que ele tinha que fazer. Sofria porque estava na carne, sofria porque é uma experiência humana. O sofrimento nos aproxima do humano. Então Jesus sofria, mas ele não perdia em nenhum momento a perspectiva de sua tarefa, nem desistia da sua responsabilidade. E aí a gente tem que se perguntar o que acontecia naquele momento. Naquele momento de Jesus, os judeus tinham noções muito vagas ainda sobre o espírito. Eles sabiam da imortalidade, mas eles não sabiam o que acontecia depois da morte. Eles sabiam que os anjos existiam, mas eles não sabiam que qualquer um de nós pode chegar à condição de anjo, porque este é um processo evolutivo. Na medida em que reencarnamos, que apuramos nossos sentidos, que aprendemos a amar, nós vamos subindo em dimensões mais altas. Nosso espírito vai vibrando em estágios cada vez mais altos. E aí nós vamos entrando na condição de espíritos puros, na condição de anjos. Mas os judeus não sabiam disso naquela época. O máximo que eles podiam alcançar é que realmente o espírito vivia depois do desencarne, depois do corpo físico ter parado de funcionar. Mas não tinha noção da vida espiritual. Jesus dá essa dica no momento do seu sofrimento. E o Espiritismo vai trabalhar em cima dessas experiências de Jesus, completando suas informações com as orientações dos Espíritos, nos ensinando mais ainda sobre a vida espiritual. Mas Jesus também vai dizer a Pilatos, naquele momento, que a vida, não apenas que a vida é imortal, mas também que a vida espiritual tem uma hierarquia. E ele segue a experiência dele junto de Pilatos e, de certa forma, ou com certeza, ele marca Pilatos também com aquela informação. Porque Pilatos já tinha sido avisado pela esposa
de que ele evitasse manchar a mão dele com o sangue daquele justo. Então a esposa de Pilatos já havia sonhado com Jesus e estava preocupado que o marido se envolvesse na morte daquele justo. Então uma série de circunstâncias são preparadas naquele momento para que a missão de Jesus se concretize, atingindo as pessoas, atingindo o futuro, marcando a humanidade, porque Jesus marcou a humanidade. Na nossa história, nós temos uma história antes da era cristã, antes de Jesus e depois de Jesus. Então, Jesus marcou profundamente e especialmente os ocidentais. Mas ele, para marcar, ele teve que passar a verdade. E é o que ele vai dizer: eu vim dar testemunho da verdade. Eu vim mostrar da forma mais concreta possível que a imortalidade existe e a reencarnação também. Porque se eu digo que eu vim de outro mundo, que eu tenho um reino em outro mundo e vim para a Terra, e vim para dar testemunho da verdade, isso significa que eu reencarnei. Então ele já traz também a consciência para as pessoas de que a reencarnação é uma realidade, faz parte da nossa vida. Ela deve ser cada vez mais encarada como uma naturalidade do cotidiano. Cada vez mais nós temos que nos dar conta de que a experiência aqui na carne é provisória, que nós já temos condições psíquicas e espirituais de ter consciência de nossa vida também espiritual. Nós já temos condições mediúnicas no sentido da mediunidade que vai se desenvolvendo, não especificamente para o serviço, mas pelo próprio processo evolutivo. Nós temos condições de afirmar que podemos sim nos comunicar com os espíritos, que podemos sim fazer esse intercâmbio natural, sem precisar de médium nenhum, com o mundo espiritual, através do sonho, através da sensibilidade, através da intuição, através da inspiração, nós podemos fazer contato com este mundo. E havia em Jesus essa necessidade, essa tarefa, né, de provar aos seres humanos. Os judeus não sabiam da vida espiritual. O Deus dos judeus ainda era um Deus antigo, porque o Deus dos judeus era aquele que, quando punia o seu filho porque cometia um erro, ele punia ele materialmente. Então ele trazia doenças, trazia pragas, trazia pobreza, trazia miséria. E aí os judeus sabiam que tinham feito algo errado, por isso estavam sendo punidos. Mas a punição era na matéria. A punição não era espiritual. Então toda a concepção dos judeus estava ligada ao mundo material. Quando Deus ficava satisfeito com os judeus, ele também dava benefícios materiais. Então ele dava riqueza, ele dava saúde, ele dava abundância, dinheiro, porque essa era a compreensão daquela época. Não porque os judeus fossem seres terríveis, mas porque a nossa compreensão humana, nós também podemos ter uma encarnação lá atrás, não é verdade? Nossa compreensão só alcançava o mundo material. Então é um grande ganho que a gente fez daquela época para cá. E esse ganho é graças a Jesus, que despertou as nossas consciências, nos lembrando da reencarnação, nos recordando a nossa imortalidade. Então é um ganho muito grande conseguir conceber algo para além da matéria. É um esforço da psique, é um grau evolutivo. Então naquela época, a gente só poderia conceber um Deus bem materializado. Um Deus que só podia me falar através ou da perda ou do ganho material, sempre material. Mas Jesus vai mudar isso. Jesus vai trazer a experiência espiritual. Quando Jesus vai trazer a lei de causa e efeito, ele vai trazer essa lei de um outro ponto, do ponto da misericórdia, do ponto da compaixão. Então ele vai dizer que a lei de causa e efeito existe realmente, mas não existe só para os equívocos, existe também para a espiritualidade, para as coisas boas. Existe também para o perdão, e que nós podemos escolher se vibramos numa lei de causa e efeito bem rasteira, no sentido bem materializado, de morreu
robô vai ter a mão decepada, ou se a gente vai vibrar numa lei de causa e efeito dentro da compaixão, onde eu posso compreender, perdoar meu irmão e liberá-lo do seu erro e também esperar como consequência ser perdoada e liberada. Porque se eu for perdoada e liberada, é porque eu perdoei e liberei. Se eu não fui capaz de perdoar, dificilmente o meu psiquismo vai encontrar condições de vibrar e sintonizar com uma experiência de perdão. Porque se eu não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de compreender o perdão. Então eu não posso esperar para mim um perdão, porque a minha vibração vai me colocar numa posição de culpa e de necessidade de resgate exato daquele ato que eu cometi. Jesus veio nos trazer outra experiência. Então ele foi um revolucionário. Então ele trouxe problemas para a sociedade atual. Com certeza, dentro de uma lei dessa, um homem chegar pedindo que se perdoe as pessoas, que se ame, que se ore pelos inimigos, isso é uma anarquia dentro da condição daquela época social. Isso é uma revolução. Então é natural que ele tenha despertado medo. Mas o mais importante é a mensagem que ele trouxe. Com relação à realeza de Jesus, os espíritos fazem uma observação também muito interessante. Que a gente, quando lê essa passagem, pensa naquela realeza do trono, do rei que coloca a coroa em sua cabeça. Mas a gente pode entender uma outra realeza também. Nós sabemos que na nossa vida social e coletiva, nós também colocamos coroa na cabeça de algumas pessoas pelo mérito delas, pela competência, pelo destaque, pela influência no coletivo, a boa influência no coletivo. Assim, por exemplo, é com Pelé. Até hoje ele é o rei do futebol. Ele pode desencarnar e vai continuar sendo o rei do futebol enquanto existirem pessoas que se recordem dele, enquanto a memória dele vai estar, mesmo depois da nossa morte, sendo repercutida para os novos jogadores. Quem foi o rei do futebol? Pelé. Então, este reinado, este título conquistado pelo próprio valor, é uma experiência que a humanidade reconhece e é definitiva. Já o reinado por poder políticos, ele acaba. Foi rei naquela época, não é mais rei. Mas esse reinado permanece. Então, nesse sentido também, Jesus foi rei. Porque naquela época ele influenciou a vida das pessoas de forma significativa, a ponto de fazer tremer Roma com medo, a ponto de fazer tremer os judeus. Então, todos tinham medo de Jesus, que não fazia mal a ninguém. Interessante, nenhuma agressividade, nenhuma guerra, nenhuma luta. Só falava de amor e de perdão e causou tanto medo na humanidade. Mas, para todos nós, e depois da morte dele mais ainda, ele se tornou um rei, o rei da espiritualidade, o rei da misericórdia, o rei do amor, o rei do perdão. Então, a realeza de Jesus, do ponto de vista da nossa sociedade constituída, também é real aqui na Terra. Não é só real no mundo de Jesus, que ele se refere ao mundo dele como o reino dos céus. Não é só real lá, é real aqui também na nossa sociedade, porque ele conquistou isso pelas qualidades espirituais dele, pela sabedoria, pela dedicação dele à humanidade. E a marca também da fala de Jesus, que permanece em nossos corações, é a questão do alívio, da perspectiva, da mudança do ponto de vista que a sua fala traz para todos nós, porque ela retira a nossa atenção da matéria e nos mostra a espiritualidade. E isso significa muito consolo e muita esperança para as pessoas. A vida muda completamente quando a gente acredita na vida espiritual e na reencarnação. Muitas coisas sofrem mudanças. Mesmo que a gente esteja começando a estudar, começando a se aproximar dessa experiência de compreender o mundo espiritual, de compreender a reencarnação, a gente já sofre as consequências dessa mudança. A gente já começa a olhar a vida de outra forma. Então, se eu acho natural na minha vida, acreditando que só existe este mundo, é natural para mim matar, é natural para mim passar por cima das emoções das outras pessoas,
passar por cima pelos desejos das outras pessoas e conquistar o melhor para mim, para minha família e usufruir desse melhor sem me ocupar com ninguém. Mas se eu sei que existe uma vida após a morte, se eu sei que eu vou novamente voltar a este planeta ou que no mundo espiritual eu estarei acordado e consciente e que se eu estarei assim, o outro vai estar também, então eu vou saber que eu vou me encontrar novamente com aquelas pessoas que eu feri. Eu vou me encontrar novamente com aquelas pessoas das quais eu tirei a liberdade, tirei a esperança, tirei a fé. E como eu vou olhar para elas? Como eu vou me explicar diante dessa eternidade? Como eu vou me esconder ou esquecer algo que não pode ser esquecido? Então, isso muda a minha perspectiva de vida. Não é só simplesmente fazer e deixar para lá, porque eu vou ter novamente diante de mim a experiência concreta da que eu realizei. Então, o Espiritismo, quando trabalha com o cristianismo, né, ele vem complementar o cristianismo, ele vai dizer que a experiência da reencarnação é uma experiência também de responsabilidade. Desculpem, que a imortalidade não é um ganho simples, ela também é a nossa responsabilidade perante a vida. Porque se somos imortais, responderemos pelo que fizemos e temos a responsabilidade de fazer a nossa vida melhor e a vida daqueles outros que cruzarem o nosso caminho também melhor. Porque esse é o objetivo, esses são os objetivos da encarnação. O espírito progredir e dar sua contribuição no progresso da sociedade em que ele vive. Então, eu tenho a responsabilidade de tornar a minha vida melhor. E essa vida, como muitos pensam, não se trata dela perder importância. Porque muitas pessoas pensam assim, não, mas se existe uma vida, a vida mais importante é a do espírito, então eu não preciso me preocupar com essa vida aqui. Eu posso não fazer nada, porque tudo foi a vontade de Deus. Eu fico aqui tranquila, não progrido, não faço nada. Não é assim. A vida espiritual está atrelada à vida material, porque o espírito é um só. A diferença é que ele está com corpo físico ou está sem corpo físico. O corpo físico é a experiência de concretizar as atenções, os interesses e o processo evolutivo do espírito. É aqui no corpo de carne que nós provamos, fazemos a nossa prova, o nosso teste, para sabermos se aprendemos a conviver, se aprendemos a amar, se aprendemos as leis naturais de Deus, se aprendemos a viver espiritualmente. É aqui no corpo de carne. Mas quem está aqui nesse corpo de carne sou eu, o Espírito eterno. E quando eu estiver sem esse corpo, continua sendo eu, o Espírito eterno. Então não há essa possibilidade do espírito se desinteressar da vida humana. Primeiro porque duas leis naturais, a de progresso e a de conservação, vão estimular o instinto de sobrevivência em todos nós, o desejo de viver melhor, o desejo de progredir. Então o que fazemos nesta vida no corpo físico, ele repercute porque continua sendo o espírito experienciando. Então, tudo que eu aprender em termos de conhecimento, tudo que eu aprender em termos morais, tudo que eu concretizar através de minha ação, tudo isso vai ajudar no meu desenvolvimento espiritual. E também vai ajudar na próxima vida que eu vou ter e como eu vou me sentir depois de deixar esse corpo físico. Porque ao deixarmos o corpo físico, nossa compreensão amplia. Nosso entendimento das nossas ações amplia. Mas nós continuamos exatamente como éramos antes de desencarnar. Se não aprendemos a amar no corpo físico, não vamos aprender a amar depois de deixar o corpo físico. Se não aprendemos a perdoar no corpo físico, não vamos aprender a perdoar simplesmente porque deixamos o corpo físico. Nós continuamos igualzinhos. Desencarnar não dá um salto de qualidade ao espírito. Desencarnar revela para o espírito exatamente o que ele é. Só que sem as coberturas, as camadas, as ilusões do mundo terreno e do corpo físico. Se eu posso me enganar achando que minhas intenções são boas
e não são, depois do desencarne, eu não consigo mais me enganar. Só um momento. Desculpa, eu me passei uma semana muito gripada. Então, se nós podemos nos enganar enquanto estamos no corpo de carne, depois que deixamos o corpo de carne, essa condição fica muito reduzida. Porque o espírito vê tudo. Porque o corpo físico nos protege em alguns pontos. Eu ouço pelo meu ouvido apenas, eu vejo pelos meus olhos apenas quando estou com o corpo físico. Mas sem um corpo físico, meu perispírito, que é o corpo que molda o meu corpo físico, ele sente em todo, ele percebe em tudo. Então ele se torna um ponto de percepção ativado, onde eu não posso mentir para mim, nem posso mentir por outro. Eu posso chegar aqui e dar uma risada e dizer que estou feliz de estar aqui sem estar. Ninguém nunca vai saber. Mas no mundo espiritual, imediatamente os outros espíritos vão saber que eu estou mentindo. Então nós precisamos vestir a veste da verdade. E foi o que Jesus veio nos trazer. A experiência de fazer conexão com a verdade espiritual. Com a certeza de que somos imortais e a nossa imortalidade nos traz uma responsabilidade. A responsabilidade de traçar o nosso caminho. Quanto mais responsáveis, mais nós podemos adiantar nossos processos, nós podemos diminuir a quantidade de sofrimento em nossas vidas, porque nós tomamos a rédea do nosso destino. Eu sei o que preciso, eu vou à luta. Eu sei o que desejo e sei se esse desejo é justo, porque se eu interferir na vida dos outros, ele não é mais justo. Ele é um exagero, ele é uma extrapolação dos meus limites. Então eu sei o que é que eu posso, o desejo que eu posso realizar. O que eu preciso quando encarnei? Muita gente diz assim, eu queria saber da minha outra vida para saber o que eu vim fazer nessa vida. Não precisa, olha a própria vida. Quais são os problemas? Principalmente os problemas mais repetitivos, aqueles que nos fazem sofrer mais. Por que é que eu sofro tanto diante daquele problema? É porque eu sou orgulhosa? É porque eu sou vaidosa? É porque eu sou carente? Quando a gente responde isso, a gente sabe o que, é que a gente veio aprender. Veio aprender a não ser orgulhosa, veio aprender a não ser vaidosa, veio aprender que o amor que nos sustenta é o amor divino, que o amor do outro tem um limite da evolução do outro e que a gente não pode cobrar um amor que a gente não é capaz de sentir. A gente veio aprender que é fazendo o que a gente recebe. Se eu não me sinto amada ainda, eu tenho que aprender a amar. O convite para quem é desprezado, para quem não se sente amado, para quem é abandonado, é amar. Porque quando eu for capaz de amar, eu vou atrair o amor para mim. Se eu tenho uma dificuldade financeira, não consigo. Minha questão é com o poder, minha questão é que o mundo material eu estou valorizando, porque também não é para desvalorizar o mundo material. Mas como os espíritos nos dizem, o mundo material tem um grande valor para o espírito. Ele não evoluiria sem o mundo material, mas é preciso que o espírito dê a devida colocação, porque a alma tem preferência, o espírito tem privilégios. O mundo espiritual é mais importante do que o mundo material, mas o espírito precisa abençoar a vida material, dando a ela significado, importância, responsabilidade, um caminho de trajetória que nos faça melhores e que nos aproxime mais de Deus. Então essa é a grande notícia que Jesus nos traz e que no momento difícil, como o momento em que ele é entregue a Pilatos, ele reforça e diz para ficar em nossa mente para sempre. Além de imortais, nós reencarnamos. Temos um rei na espiritualidade que nos aguarda sempre, encarnados ou desencarnados. Jesus nos aguarda em nossos corações e podemos seguir em frente, aprendendo a amar e nos aproximando cada vez mais de Deus. Eu desejo a vocês um bom final de semana. 9h20. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o horário. Cada palestra eu me confundo. Então vamos continuar as nossas reflexões. Desculpe aí mais uma vez. Então Jesus traz para a gente esse chamamento, né? E é importante que ele faça isso de forma marcante, num momento difícil. Ele faz uma síntese de tudo que ele ensinou.
Porque ele já havia falado várias coisas sobre Deus, ele já havia falado já havia dado alguns toques sobre reencarnação, quando ele disse: como é que você, Nicodemos, que sabe de tantas coisas, não sabe que o homem precisa nascer de novo? Então ele já dá algum toque a respeito da encarnação. Ele fala do nosso poder espiritual, da nossa espiritualidade. Quando um discípulo pergunta para ele: Jesus tem estado tanto conosco, mostra-nos Deus. E aí ele vira e diz assim: como vocês estão vivendo comigo esse tempo todo e dizem que não conhece a Deus? Quem conhece a mim, conhece a Deus. Então ele diz: eu sou aquele ser que, em estágio superior da evolução, sou capaz de revelar a Deus a todos os meus companheiros. Eu sou aquele que posso mostrar a cada um o caminho para Deus. Como chegar a Deus? Porque eu encontrei esse caminho. Todo momento de trabalho de Jesus é mostrando que ele conseguiu fazer. Ele não conta o que disseram a ele. Ele conta, como ele mesmo fala, o que ele ouviu de meu Pai que estás nos céus. Ele já tem uma relação direta com Deus que permite a ele poder vivenciar as experiências como filho de Deus. Então ele pode ensinar. E é isso que ele fala, que ele faz. Ensina a gente como se aproximar de Deus. E ensinando, ele também nos lembra como é básico para estar com Deus, estar com o outro. A gente não pode chegar ao nível evolutivo mais alto sem a ajuda do nosso companheiro. A gente às vezes até pensa que pode, mas não pode. Nós estamos de tal modo entrelaçados, nós aqui que nos conhecemos neste momento, nós que conhecemos os nossos familiares e também aquelas pessoas estranhas que nós nunca vimos em nossa vida, estamos tão entrelaçados porque todos nós somos filhos do mesmo amor. Cada vez que Deus criou um de nós, eu tenho para mim que ele ficou muito feliz com cada criação que ele fez, porque se nós, artistas, né, às vezes não tão talentosos, ficamos super felizes com nossas obras, imagine Deus, que além de artista, é um artista perfeito. Eu sempre achei, quando eu era bem mais jovem, eu sempre achei que quando Deus me fez, ele terminou o trabalho dele, ele disse assim: minha melhor criação. Essa criatura é fantástica. E eu achava, eu tinha plena certeza disso. Depois eu fui amadurecendo, o tempo foi passando, e observando as pessoas, eu descobri, Deus disse isso a todo mundo. Todo mundo que ele criou, ele disse a mesma coisa. E é fato, porque para Deus nós somos isso. Uma grande perfeição, porque ele sabe o nosso destino, que nós às vezes não sabemos, mas ele sabe que nos criou para a perfeição, que nos criou para a beleza, que nos criou para a felicidade, que nos criou para a paz. Nós é que não sabemos. E Jesus vem nos recordar tudo isso. Quando ele diz: vós sois deuses, ele está dizendo: em vós reside toda a potencialidade divina. Acordem e manifestem essa potencialidade, porque ela dorme dentro de vocês e precisa ser despertado. E como espíritos, ao longo de nossas encarnações, nós fizemos uma grande caminhada. Se a gente imaginar que após aprender nos 3 reinos da natureza sobre muitas coisas, né? Quando o princípio inteligente vibrou no reino mineral, vibrou no reino vegetal, vibrou no reino animal, quando a gente chegou no reino animal, quando a gente chegou no reino nominal, quanto aprendizado a gente passou. Quando a gente chegou no reino nominal, éramos primitivos. Só existia para nós o quê? Comer, dormir, se proteger, né, das intempéries da natureza e acasalar. Então essa era a nossa existência. E naquela época, porque éramos primitivos, porque a nossa mente ainda não tinha alcançado um grau de desenvolvimento que nos mostrasse coisas melhores, que ampliasse a nossa visão, que nos mostrasse um novo ponto de vista, estávamos satisfeitos. Essa era uma vida boa. Mas a gente evoluiu, a gente se desenvolveu, a gente cresceu como Deus havia planejado. E hoje isso não basta. Ninguém vai viver assim e ficar satisfeito.
porque a gente sabe que precisa de mais, porque nós temos mais a oferecer. E porque temos mais a oferecer, temos mais também a receber. Então, hoje, nossas necessidades são muito mais complexas, nossa psique é muito mais complexa, nossos sentimentos são muito mais complexos. Então, hoje, a gente não vive para comer. A gente quer ter o prazer de se alimentar não apenas de comida, mas de conhecimento, mas de alegria, mas de compartilhamento, de amor, de paz. Então, as nossas exigências hoje são muito mais sutis e muito mais complexas. Hoje a gente faz sexo não apenas para acasalar, não apenas para procriar, mas para encontrar uma experiência íntima com outro indivíduo, para vivenciar arquetipicamente um casamento com o divino, que é o que a gente faz quando se une ao nosso oposto. Então, se a gente busca isso hoje, a gente está buscando uma integridade, uma comunhão com algo mais espiritual e menos material. Se não bastava acasalar, se não bastava comer. Então, nós estamos crescendo em complexidade. Neste momento em que o nosso planeta passa por uma série de transformações e que nós, provavelmente entraremos num mundo de regeneração, cuja característica é o amor ao bem. Não é que sejamos perfeitos no mundo de regeneração, mas é que no mundo de regeneração os espíritos amam e se comprometem com o bem. Essa é a grande mudança. Nada de vingança. Não cabe mais aquela história de que ele matou um pai de família, então vamos nos vingar dele. Nós temos o direito. Ou aquelas conversas que a gente diz também, eu não me importo, mas eu quero justiça. Essa justiça, normalmente, que a gente diz que quer, ela se refere à vingança. Não é justiça. A gente quer que o outro seja ferido, tão profundamente ferido, quanto a gente foi ferido. Porque a justiça, nos ensina os espíritos, é a reencarnação. A justiça é feita pela consciência de cada ser. Claro que o mal deve ser mantido à distância, deve ser isolado. Ele não pode estar participando e fazendo mal às pessoas. Mas isso é uma ação coletiva. Na ação individual, a gente precisa aprender o que Jesus nos ensinou há milhares de anos. Aprender a perdoar. Aprender a amar. Porque se queremos um mundo de paz, precisamos nos aliar à paz. Precisamos renunciar ao revanchismo. Precisamos ter fé na vida futura. Precisamos ter confiança no amor que Deus nos ensinou, no amor que nós somos. A gente precisa desafiar a violência, instalando a paz dentro de nós. É uma briga, é um desafio grave, a gente vai sofrer muito, mas a gente precisa construir no nosso psiquismo esse ensinamento que Jesus nos trouxe. A gente precisa se comprometer com o amor, porque dizem os espíritos que quando uma sociedade prevalece as pessoas que amam, o mal foge envergonhado. E é verdade. Se uma pessoa estiver num lugar onde todo mundo está conversando sobre o bem e ela chegar de repente e começar a falar bobagem, as pessoas não dizem nada, só olham para ela e ela fica com vergonha e sai. Se vocês repararem, é isso que acontece. Se sente sem graça, se sente deslocada. A gente não fica onde se sente deslocada, porque a gente precisa, como seres humanos, de um mínimo de reconhecimento. Então, se eu chego num lugar onde todo mundo me considera equivocada, eu não vou me sentir bem estar lá. Então, é assim, na medida em que a gente se compromete com o bem, a gente atrai o bem e a gente termina fazendo com que o mal se afaste. Essa é a realidade espiritual do mundo de regeneração. É quando todas as pessoas, a maior parte das pessoas de um planeta, começam a se reconciliar com o bem, com a paz. Para o mal, a gente só precisa orar e vibrar. Não deve nem comentar, porque comentando a gente entra na frequência vibratória dele. Mas a gente deve orar pelas pessoas envolvidas, porque a gente não sabe também se algum dia nós nos envolveremos, enquanto ainda estamos aprendendo, enquanto ainda estamos nos desenvolvendo. Então a gente precisa orar, precisa ter compaixão deles e de nós. E precisamos também notar que o nosso compromisso com o bem,
O nosso desejo de paz não quer dizer que sejamos seres pacificados nem bondosos ainda. Quer dizer que nós nos comprometemos. Em nosso lar, que é a região espiritual do livro de André Luiz, as pessoas que ficam lá não são pessoas evoluídas, não. Que estão na última escala, que são perfeitas, não. As pessoas que estão lá se comprometem em sustentar pensamentos positivos e sobre o bem. É assim que eles sustentam aquele local. Então, as pessoas que se comprometem com Jesus, as pessoas que entendem a mensagem de Jesus, aqueles que, como ele diz, se interessam pela verdade, elas têm que se comprometer e vibrar na frequência do amor e do bem. Pode reconhecer sim, isso elimina a minha raiva se eu estiver no momento? Não. Isso elimina que eu descubra que eu sou egoísta? Também não. Mas eu assumi um compromisso e cada vez que eu me lembro que eu sou egoísta, eu tento ser menos egoísta da próxima vez. E se eu fizer um mal, eu tento corrigir o mal que eu fiz. Pode até pedir desculpa à pessoa, pode mudar as coisas, né? Se eu não dei tal coisa, eu passo a dar agora, sem culpa, sem deixar que o outro nos esmague, porque às vezes o outro quer nos esmagar também, mas com a certeza de que o amor é a nossa saída, porque o amor é a nossa única realidade. É a única forma da gente revelar-se e ser feliz, é através do amor. E sabendo que o outro é a nossa necessidade. É o outro que vai nos dizer quem somos nós. Porque nós somos criaturas que vivemos nos enganando. Eu, por exemplo, somos espíritas. Então eu quero acreditar, eu tenho uma proposta de ser uma pessoa boa, né? Tem ali no livro dos espíritos, tem, né? Como é que a pessoa é um bom espírita. Então eu adoro tudo aquilo ali, quero ser tudo aquilo. Só que eu preciso ter consciência de que eu não sou. Querer é uma coisa, poder é outra. Então eu tenho que caminhar na minha proposta de um dia me tornar. Mas se eu me engano, eu quero ser boa, aí eu me apego àquela necessidade de ser uma boa espírita e começo a acreditar que eu sou tudo que está escrito ali. Esse é um problema. Porque esse, além de eu caminhar um caminho de ilusão, eu ainda termino projetando no meu companheiro as minhas dificuldades que eu não resolvi. Mas meu companheiro vai me dizer exatamente quem eu sou. Porque na minha relação com ele, eu não vou conseguir manter-me enganada sobre quem sou. Porque ele vai falar de algum defeito meu. Da minha mesquinhez, da minha rigidez, da minha ignorância, do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade. Ele também está falando dele, mas ele não sabe, vamos supor. Mas ele está falando também de mim. E eu vou poder ter uma noção de quem eu sou. A nossa referência, a nossa construção de identidade é feita a partir do outro. A gente começa a construir, até o bebezinho com relação à mãe, né? Eu sou diferente de você. Isso é uma construção. E para o espírito encarnado, mais importante ainda. Então a gente precisa ter no outro. Os amigos são maravilhosos, nos ajudam a continuar vivendo. Nos apoiam, nos incentivam. Mas dificilmente eles vão dizer a verdade de nós mesmos. Esses os inimigos são melhores. Então aproximem-se dos seus inimigos, porque eles não vão ter pudor nenhum de dizer as suas negatividades. Não vão ter, ao contrário, eles vão adorar. Você é orgulhosa mesmo, que eu sei, né? Você é vaidosa, que naquele dia eu lhe vi em tal lugar fazendo isso. Esses não vão ter pudor nenhum. Então a gente vai estar sempre alerta, ó. Eu sou ainda vaidosa. Não tanto, talvez, quanto ele disse, mas sou, eu preciso trabalhar minha vaidade. E meu amigo vai dizer que nada, não foi vaidade não, é porque você está precisando manifestar suas qualidades. Um amigo vai dizer isso, né? A gente pinta em borda, mas ele diz, não, tenha calma, você não é assim não. Isso é necessário também. Já pensou se a gente só ouvisse negatividades a nosso respeito, a gente não conseguia caminhar, né? Os espíritos dizem, é preciso que encontremos algum prazer na encarnação, porque senão o espírito não fica encarnado. É preciso ter algum apego à encarnação, senão o espírito vai embora. Se ele chegar aqui e não tiver nada gratificante, o que ele faz? Ele vai embora. Então ele precisa ter algum apego. Agora, mais do que um apego também, ele precisa de um significado. Um significado para a sua vida. Um significado que nos momentos de dor, de sofrimento, de perda, ele não perca a sua
paz, ele não perca a sua conexão com o divino. Ele perceba que a vida dele é como se fosse uma tapeçaria. Ele está construindo cada pedaço na encarnação. Então, cada pedacinho que a gente está construindo, a gente não sabe do que faz parte naquele momento. Às vezes eu estou tecendo uma parte com uma linha preta, escura, né? Eu não sei o que é aquilo, é a minha dor, é o meu momento difícil, é a minha confusão. Eu não sei o que significa, mas acho horrível, né? Aquela linha preta ali, toda escura ou cinzenta, cinzenta ainda é pior. A gente não sabe o que significa, mas se a gente tem fé, a gente sabe sim que aquilo é apenas uma parte da tapeçaria. E quando termina a vida nessa encarnação, a gente vê então o quadro. Aí descobre que o negro era o piso, que o cinzento era isso, e que no final fez uma grande harmonia, uma grande beleza, uma grande arte, que é a nossa vida. Tudo fez sentido, tudo tinha uma razão de ser, nada foi à toa. Até o sofrimento, até quando a gente erra, a gente não errou à toa, a gente errou porque a gente estava aprendendo. Se a gente parar de fazer qualquer coisa para não errar, a gente para de desenvolver-se. A gente tem que fazer alguma coisa. Agora, eu errei, corro atrás do prejuízo. Eu já sei que aquele caminho não é mais meu caminho. Eu estou numa estrada pensando que vou chegar lá na frente por essa estrada. No caminho eu descubro que eu não vou ser, aquele caminho eu não vou chegar. Eu tenho que fazer outra volta para pegar outro caminho. Eu não vou morrer por causa disso. Assim são nossos equívocos. Errou. Minha intenção era outra. Vamos examinar o que é que eu fiz. Agora eu pego outro caminho. Eu encontro outra forma. E assim a gente vai caminhando. Mas o que nos move com convicção, com esperança, com alegria, é essa certeza de que a nossa vida, ela não é uma coisa à toa, solta no espaço. Ela é algo importante para Deus que nos criou. Eu tenho um planejamento, eu estou organizando a minha felicidade e cada experiência que eu passo é apenas uma parte, é apenas um ponto da enorme tapeçaria que é a minha vida, que é a história da minha chegada até Deus, que é a história que começa com a minha separação do divino, onde eu me torno um indivíduo até o momento em que eu retorno a Ele, oferecendo a Ele a minha individualidade. Como um filho que nasce apenas como um bebê, alguém agarrado à mãe e se torna depois um adulto e é capaz de mostrar a seus pais tudo que se transformou, tudo que se tornou. Então essa é a experiência de estar atento à fala de Jesus, de estar ligado aos ensinamentos de Jesus, de amar a verdade. Faz de nós esses heróis, né? Anônimos, às vezes não faz parte de coisas coletivas, mas aquele herói que toma conta da sua vida e que decide seu caminho, assume a responsabilidade sobre os seus erros e constrói seus acertos, na certeza de que no final dessa estrada nós temos um grande prêmio a ganhar, que é nos tornarmos o que sempre fomos, seres de amor, filhos do amor, que nos uniremos com certeza ao amor. Então agora é verdade, o tempo terminou de fato. Tenha um bom final de semana.